Você já se perguntou como o exército romano, frequentemente superado em números, conseguiu conquistar vastos territórios e derrotar inimigos poderosos? O segredo não estava apenas no treinamento rigoroso, mas nas suas táticas inconvencionais e muitas vezes insanas, que garantiam a vitória em batalha. Lembre-se, o exército romano nem sempre foi a potência que imaginamos. Eles enfrentaram adversários formidáveis, muitos dos quais possuíam recursos superiores. Desde as poderosas frotas de Cartago até as ferozes tribos gaulesas e guerreiros germânicos, os romanos tiveram que lidar com algumas das forças mais formidáveis da história. Esses inimigos tinham suas próprias vantagens, fossem elas em números, conhecimento do terreno ou armamentos superiores. Os romanos não podiam confiar apenas na força, eles precisavam ser astutos e eliminar seus adversários. Imagine-se no campo de batalha, encarando um inimigo, sabendo que seu exército é menor e os recursos são limitados. Como eles poderiam alcançar a vitória diante de tantos desafios? A resposta está na engenhosidade e na disposição de empregar táticas tão audaciosas quanto eficazes. Essas não eram meras estratégias de batalha. Eram movimentos ousados que exigiam precisão, disciplina e uma dose de crueldade. Vamos explorar algumas das táticas que transformaram o exército romano em uma força imbatível. Lembre-se de se colocar na pele de um soldado romano no campo de batalha, sabendo que o fracasso não significava apenas sua morte, mas a de um em cada 10 de seus companheiros. Os romanos enfrentaram desafios incríveis para manter a disciplina entre suas tropas, especialmente após uma derrota devastadora. Como garantir que seus soldados não desertassem ou se revoltassem? A resposta romana foi a brutal tática da decimação. Não era apenas um ato espontâneo de crueldade, mas uma política estruturada para manter a ordem e a disciplina. Os romanos eram meticulosos organizadores e institucionalizaram esse severo castigo como parte das leis disciplinares militares. Eles transformaram uma medida extrema em uma política estruturada, fazendo com que todos os soldados soubessem das consequências potenciais do fracasso. Se você está curtindo essa viagem pela história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O risco era enorme. Executar um em cada 10 soldados poderia desmoralizar uma unidade e gerar ressentimento. No entanto, os romanos acreditavam que os benefícios de manter uma disciplina de ferro superavam essas preocupações. Uma decimação documentada ocorreu durante a campanha contra Espartaco em 71 a.C. Após uma série de derrotas e uma retirada especialmente perigosa, Crasso decidiu restaurar a disciplina, decimando uma coorte que havia demonstrado covardia. Esse castigo brutal teve um impacto psicológico profundo sobre os soldados restantes. Ao ver as graves consequências do fracasso, os homens lutaram com maior determinação e lealdade, o que contribuiu significativamente pela derrota de Espartaco. A decimação, embora rara, provou ser um método extremamente eficaz de manter a ordem. Agora, vamos para os mares. Durante a Primeira Guerra Púnica, os romanos enfrentaram o formidável desafio das superiores frotas de Cartago. Os cartagineses tinham navios mais rápidos, mais ágeis e possuíam maior experiência naval. Como os romanos, que eram essencialmente uma força terrestre, poderiam competir no mar aberto e vencer as batalhas navais? A solução romana foi a invenção engenhosa, mas arriscada, do corvus. Essa invenção transformou os combates navais em algo mais familiar para os romanos, batalhas corpo a corpo. O corvus era basicamente uma ponte móvel que podia ser lançada contra navios inimigos, permitindo que os soldados romanos embarcassem e combatessem mano a mano. Essa tática jogava com as forças dos romanos, levando suas habilidades superiores de combate mesmo ao mar. O que tornava essa tática particularmente romana era o uso inovador da engenharia para superar desvantagens estratégicas. O corvus transformou as batalhas navais em confrontos de infantaria, um campo no qual os romanos se destacavam. O risco era grande, tornava seus navios menos estáveis e mais vulneráveis em águas agitadas,
mas seu potencial para transformar batalhas navais era revolucionário. A efetividade do Corvus foi demonstrada de forma espetacular na Batalha de Mylae, em 260 a.C. Apesar de enfrentarem uma frota mais experiente, os romanos usaram o Corvus para capturar navios cartagineses, garantindo uma vitória decisiva. Ao transformar os combates navais em batalhas corpo a corpo, essa tática pegou os cartagineses de surpresa e permitiu que os romanos dominassem as batalhas no mar. Essa foi uma virada de jogo, garantindo o domínio romano na Primeira Guerra Púnica e provando que a inovação romana podia superar até mesmo os desafios mais assustadores. Durante as Guerras Gálicas, Júlio César encontrou-se em uma situação crítica na cidade de Alesia. Ele não apenas tinha que sitiar uma cidade fortemente defendida, mas também enfrentar uma força gaulesa de socorro que se aproximava. Como César poderia garantir uma vitória contra probabilidades tão grandes? A resposta de César foi uma estratégia brilhante que envolveu a construção de fortificações duplas. Ele ordenou que seus homens construíssem uma parede para conter as forças sitiadas e outra muralha externa para repelir o exército gaulês de socorro, abordando tanto a ameaça interna quanto os ataques externos simultaneamente. O risco era enorme. Qualquer brecha em qualquer uma das paredes poderia significar desastre, mas o planejamento de César e a disciplina de suas tropas tornaram essa ousadia possível. E as fortificações duplas de Alesia provaram ser uma obra-prima. Mesmo sitiados, os romanos mantiveram sua posição. A muralha interna impedia os sitiados de tentarem escapar, enquanto a muralha externa repeliu as forças gaulesas, que tentaram várias vezes romper e resgatar seus compatriotas. Após dias de tentativas fracassadas, o exército de socorro foi finalmente derrotado, levando à rendição dos sitiados. O cerco de Alesia é um dos exemplos mais famosos da engenhosidade e habilidade romanas em transformar situações adversas em vitórias espetaculares. Mas nem toda estratégia romana envolvia confronto direto e força bruta. Em várias regiões que os romanos tentaram controlar, muitas vezes enfrentaram alianças poderosas e frentes unidas que dificultavam sua expansão. Como eles poderiam superar uma oposição unificada e manter o controle sobre diversas regiões? Os romanos dominaram a arte de dividir e conquistar, uma estratégia baseada em guerra psicológica e diplomacia astuta. Eles reconheceram que um inimigo unido era muito mais difícil de derrotar do que facções fragmentadas. Para explorar isso, fomentavam desentendimentos e rivalidades entre tribos ou estados inimigos, impedindo que alianças se formassem contra eles. O que tornava essa tática particularmente romana era sua abordagem sistemática e calculada para a diplomacia. Eles muitas vezes formavam alianças temporárias com certas facções, oferecendo incentivos ou explorando tensões existentes para enfraquecer os laços entre os inimigos. Os romanos primeiro enfraqueciam os vínculos entre seus inimigos através de diplomacia estratégica e então atacavam decisivamente quando seus oponentes estavam mais vulneráveis. No entanto, essa estratégia não era isenta de riscos significativos. Requeria um profundo conhecimento da política local e um equilíbrio delicado entre força e persuasão. Um exemplo notável da estratégia de dividir e conquistar foi durante a conquista romana da Grã-Bretanha. Os romanos enfrentaram a resistência dos britânicos, que estavam unidos sob líderes poderosos como Cassivellaunus durante as campanhas de César e depois sob Caratacus durante o reinado de Cláudio. Para superar essa resistência, os romanos exploraram as rivalidades entre as várias tribos britânicas. Formando alianças com algumas tribos e isolando outras, os romanos conseguiram derrotar os oponentes mais fortes individualmente. Por exemplo, durante a segunda expedição de César, os romanos aliaram-se aos Trinovantes, que eram rivais dos Catuvellaunus, liderados por Cassivellaunus. Essa aliança proporcionou a César inteligência e forças adicionais, ajudando os romanos a derrotar Cassivellaunus e garantir uma cabeça de ponte, embora temporária, na Grã-Bretanha.
Mais tarde, durante o reinado de Cláudio, essas estratégias de exploração de rivalidades continuaram, permitindo que os romanos consolidassem seu domínio sobre a Grã-Bretanha. Ao dividir e conquistar, os romanos isolaram e subjugaram seus inimigos, demonstrando sua habilidade em combinar guerra psicológica com estratégia militar. Apesar dos riscos envolvidos, essa tática permitiu que expandissem seu império de forma metódica e mantivessem o controle sobre territórios diversos e muitas vezes hostis. E assim, irmãs e irmãos, chegamos ao fim. Essas táticas engenhosas e muitas vezes arriscadas mostram a engenhosidade e a efetividade dos romanos em transformar desafios em vitórias, deixando um legado de um dos maiores impérios da história. Mergulhe mais fundo na história, assistindo a muitos dos nossos outros vídeos e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.